Olá, Vivian, tudo bom? Odete, boa noite. O Rafa, que não perde uma, tá sempre aí até nos testes, nos encontramos ontem. Estamos ainda um minutinho adiantados. Ó, nossa ilustríssima convidada entrou, mas acho que. Vamos ver aqui ela. Vamos lá. Boa noite, Sônia. Oi, Olá, tudo bom? Boa noite. boa noite. Pessoal, então estamos pontualmente aqui às 8 horas, né, do dia 30 de novembro, aqui com a ilustríssima Cláudia do Canto. Eu sou a professora Fabiane, lá do campus de Engenho Novo 2. A gente já está aqui, já tô com uma colega viva, estamos aí com outros companheiros, né, estudantes do colégio. Coisa boa, sejam bem-vindos. Hoje, como vocês devem ter visto pela arte do banner, a gente vai falar sobre gestão de carreira no pós-pandemia. Então, eu queria saber da Cláudia, se tu quer esperar um pouquinho, tu quer já ir te apresentando, enquanto as pessoas vão É, chegando. conto com a tua experiência. Se começar agora não atrapalha, fico por vocês. Não, eu acho que quanto antes, porque fica gravado, a gente deixa disponibilizado. Agora, às vezes, Uhum. é um horário. Hoje, né, a Cláudia já sabe, a gente vai ter a ilustríssima participação da minha filha, que para quem estava na outra live que aconteceu comigo, em algum momento ela começou a berrar do Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, porque eu toquei o terror nela. Né? Eu cheguei e falei para ela assim, eu digo, ó, minha filha se chama Maia. Digo, eu preciso entrar num compromisso e eu não posso ser interrompida. Não quero que tu entre no meu quarto, não quero que tu fique berrando na porta do meu quarto, senão, assim, ó, não tem cartinha pro Papai Noel esse ano. E daí, em 5 minutos, ela apareceu já na porta, começou a falar, e eu tentando disfarçar, e fechei a porta na cara dela. Daí, daqui a pouco, ela começou a berrar: eu quero a cartinha do Papai Noel! E eu com o fone, achando que estava, né, isolado. Não, o pessoal começou a escutar. Então, hoje eu tentei Já estavam uma quase outra. comprando um presentinho É, para ela não ter que então, mandar a cartinha. então, hoje eu vou testar uma nova tática com ela. Deixa ela aí no quarto. Vamos ver como é que ela se comporta. Às vezes surpreende, né? Se a gente reprime, aí mesmo que dificulta. Agora, se, né, deixa aqui, a Vivian sabe bem, a Sônia deu risada, a Vivian sabe que ela tem também, né, o Gui, que é pequenininho. Mas é assim, vamos ver qual é que é a melhor estratégia. Eu acho esse uma excelente introdução para a nossa conversa, porque em algum momento a gente vai falar que a carreira absolutamente não se dissocia dos nossos outros papéis da vida, né? De mãe, Um belo de... exemplo aqui, vários. Então a gente tem um exemplo aqui ao vivo, né? Para justificar aí a discussão que a gente vai ter. Vai dar Então, certo, Sônia. então eu começo aqui me apresentando, de ilustríssima, só gentileza da Fabiane. Nós nos conhecemos trabalhando juntas, né? Mas voltando um pouquinho mais na história, eu vou contar para vocês como se fosse mesmo uma história de carreira, que eu acho que é o que a gente precisa construir, né? A gente precisa enxergar qual é a narrativa da nossa carreira. Então, eu vou contar para vocês a minha história nessa perspectiva. Muito cedo, antes de terminar o ensino fundamental, eu já sabia que eu queria ser psicóloga. Ah, mas como assim, né? Sabia como. Eu já tinha, assim, alguns indícios de que eu gostava de entender de gente, gostava de ver,
né, as motivações que estavam por trás dos comportamentos das pessoas. Claro que isso agora eu estou contando com essas palavras, na época não eram essas as palavras que eu usava, mas eu já Não sabia que tinha eu... esse grau de Não, maturidade de e de abstração ainda esclarecimento sobre não, as coisas. mas já era isso, né? Hoje eu Mas consigo explicar desse jeito, mas já era isso. eu acho que às vezes a gente faz coisas intuitivamente, porque quando eu Sim. estava também tentando me preparar um pouquinho para ficar à altura, assim, de bater um papo contigo sobre carreira, eu fiquei pensando assim, eu digo, nossa, eu estou onde eu quero, mesmo sem ter parado e ter colocado no papel, mas eu sempre Sim. soube que era isso que eu queria. E eu fui fazendo Uhum. coisas para chegar onde eu estou hoje. Então, nós vamos falar disso, como é importante descobrir isso. Eu diria que é a etapa fundamental para a gente ser bem sucedido na carreira. Então, lá, quando eu estava lá no oitavo ano, sétimo ano, eu já tinha essa ideia de que eu queria fazer psicologia. E olha só, eu escolhi o meu ensino médio na época, gente, isso já faz muito tempo, vocês não podem nem imaginar quanto eu não vou contar. Mas na época, Só a vale gente dizer só que nem era ensino médio. Era outro nome, né? Que eu é, sei. segundo grau, já era segundo grau. Já Bom, dá uma então pista aí. ali a gente tinha algumas habilitações, né, que eu podia escolher, administração, análises clínicas, edificações e tal. Eu disse, gente, mas nada disso faz sentido, converge para o meu interesse em gente, né? Então, o que eu vou fazer? E eu acabei fazendo o ensino médio em formação de professores, porque era digamos assim, a habilitação, né, que Das mais se opções. aproximava, entre as opções, que mais se aproximava a trabalhar com gente. Bom, muito bem. Então, fui fazer formação de professores, não porque eu queria ser professora, mas porque eu queria fazer alguma coisa já que tivesse uma vertente humana, porque eu já estava de olho na psicologia. Então, assim, foi uma escolha relativamente fácil, a minha escolha da formação superior. Entrei na psicologia, terminei a psicologia, achando que eu ia ser psicóloga clínica. Esse era o meu plano inicial. E aí começam as histórias de verdade de carreira. Só que nesse meio tempo, eu comecei a namorar um carioca e resolvi que eu queria mudar para o Rio de Janeiro. Não só por ele, mas também, né? Tá, é porque Já assim, tinha... deixa eu explicar. Estamos entre conterrâneas aqui, Ah, é pessoal, né? verdade. A Cláudia, ela é lá de Porto Alegre também, assim como eu, que dá para deixar bem claro pelo meu sotaque, pelo dela. Então, ela Uhum. tá falando desde Porto Alegre. Então, Estou em por isso Porto que ela disse assim, Alegre agora. daí eu resolvi namorar É, um carioca, como se fosse, né, uma coisa, mas é por isso, ela teve que sair de Porto Alegre, deixar a família, tomar essa decisão aí para, sim. né, para conhecer a cidade maravilhosa, então, namorar na Na cidade verdade eu já maravilhosa. passava férias no Rio e resolvi que eu queria morar numa cidade diferente, eu gostava da cultura, né? Enfim. E aí decidi que eu ia para o Rio. Bom, e aí decidi que ia para o Rio, influência, interferência, intervenção direta na minha carreira, porque aquela história de virar psicóloga clínica era mais complicada, porque eu tinha que ir para o Rio e eu precisava me sustentar. A gente começar um trabalho em psicologia clínica, montar consultório, até eu ter o número de clientes que eu precisaria para, né, ter a remuneração a ponto de me sustentar, ia demorar. Então, que outras alternativas eu tinha? Eu fui trabalhar na área de recursos humanos de organizações, né? Que também era psicologia, também tinha a ver com o que eu queria fazer, mas não era aquela ideia inicial. Então, eu fiz uma primeira adaptação da minha carreira, né? Fui trabalhar com a área organizacional. E comecei num lugar, a Fabi me disse que vocês querem dicas a respeito, né, enfim, de carreira, de entrevistas, enfim, essa aproximação aí com as organizações, como conquistar um emprego. Então, eu vou contar para vocês que eu comecei fazendo recrutamento e seleção, exatamente isso, escolher as pessoas que iam entrar. Eu trabalhava numa consultoria e eu escolhi as pessoas que iam entrar nas organizações, isso no Rio de Janeiro. E aí, daí eu fui trabalhando cada vez com outras, digamos, outras atividades, outros sistemas da área de recursos humanos. Dali um tempo eu estava trabalhando com treinamento, depois eu estava trabalhando com remuneração, e no fim eu estava trabalhando na área de gestão de pessoas de uma Como um maneira todo. abrangente, né? E isso eu fiz durante uns 25 anos, mais ou menos.
Até que eu comecei a pensar em que eu queria outras coisas, além do que eu já estava fazendo, mas eu ainda não tinha muita certeza do que. Eu estava nessa época que eu comecei a pensar em outras coisas, fazendo uma especialização na FGV em gestão empresarial, porque eu achava importante entender dos negócios das empresas para poder escolher, treinar, remunerar, avaliar as pessoas de uma maneira coerente, adequada, consistente. Então eu estava fazendo uma especialização e eu comecei a prestar atenção nos meus professores, né, no curso lá da FGV. E comecei a pensar, digo, gente, tá aí, é uma atividade bacana, que lida com o desenvolvimento de pessoas, que era o que eu tinha feito até então. Então, assim, eu comecei a olhar para uma outra possibilidade de carreira, mas que aproveitava toda a bagagem que eu tinha. Eu digo, tá aí, acho que dar aula para o ensino superior, para profissionais que já estão trabalhando, poder trocar experiências com eles, deve ser uma coisa bacana. E ali eu tomei a decisão de fazer o mestrado para virar professora do ensino superior. Sem querer, eu retomei uma história lá de início, né, que eu tinha feito a formação de professores, jamais tinha pensado em ser professora, e lá do meio da minha carreira, né, talvez até mais para o final, aquela questão voltou, e aí eu fui fazer mestrado com a intenção de trabalhar, né, na educação superior. Nessa época eu migrei para a área de educação, a convite de uma colega do mestrado, fui trabalhar na Firjan, na Federação das Indústrias aí do Rio de Janeiro, na área de educação, e aí foi aí que eu conheci a Fabi, porque nós tivemos um projeto em comum nessa época, e daí para cá eu comecei então a trabalhar mais focada na área de educação. Mas a história da psicóloga nunca morreu, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre carreira, porque nesses anos trabalhando com gestão de pessoas, eu comecei a me interessar em entender como é que eram as carreiras, como é que as pessoas tocavam, se elas se preocupavam em fazer um planejamento, como a Fabi falou, né? Que foi fazendo meio sem planejar, e eu também meio que planejei uma parte, a outra parte não, e eu comecei a me interessar por esse tema, então a dissertação do mestrado foi Isso nisso. depois que tu fez a especialização já na FGV para entender um pouquinho mais do mundo corporativo. Aí começou a te Sim, dar essa curiosidade maior, sim, né? De unir, sim, então, esse lado mais humano e subjetivo da psicologia e essa coisa mais exatamente. objetiva da gestão. Eu já tinha uma história vivida, né? Eu já tinha convivido com pessoas que, nas suas respectivas carreiras, dentro das organizações, eu já tinha participado desses processos de construção de carreira, mas dentro de uma perspectiva organizacional, né? E eu comecei a querer pensar nisso do ponto de vista mais individual. Eu brinco que eu migrei do CNPJ para o CPF, né? Comecei a querer pensar nas pessoas, nos indivíduos, fazendo esse processo, se eles se planejavam ou não, como se planejavam, quais eram os desafios, o que precisa, né, para fazer essa construção. E Quais aí no os ano percalços no meio do caminho, né? Porque tu está falando, e eu acho super interessante, dependendo do planejamento, em que dimensão do planejamento, ou que esfera o planejamento está direcionado, ele é sempre um guia, né? Mas sempre tem alguma coisa que sim, foge do sim, nosso controle, como tu estava a dizendo, gente, imagina, me apaixonei, né? Tipo é, assim, né? E uma das primeiras coisas que tu disseste, né? Então, assim, em algum momento a nossa carreira, ela vai se encontrar com a nossa vida pessoal, seja eu, através desses percalços, ou eu inclusive de diria, apoio, né? Não precisa necessariamente eu ser um diria que obstáculo. ela se encontra sempre. Na verdade, a carreira, hoje a gente entende a carreira, né, do ponto de vista da psicologia, como uma construção de vida, é um projeto de vida. Então, o trabalho, o ato de trabalhar, está intimamente ligado a todo o resto que a gente faz na vida, né? Se a gente, as relações que a gente tem, o lazer que a gente busca e que cria e proporciona bem-estar,
os temas que a gente se interessa em aprender e estudar, enfim. Então, eu não contei para vocês que eu só fui fazer as especializações e o mestrado, eu já era coroa, porque eu tinha uma demanda de vida, eu tenho um filho, e durante muito tempo eu precisei tomar conta dele e prover, né, a prioridade da educação era para ele, e quando ele, então, entrou na faculdade, que eu já tinha mais disponibilidade financeira, de tempo e tudo mais, é que eu voltei. Então, assim, a vida da gente, a carreira está intimamente ligada a esses movimentos de vida que a gente vai fazendo. A gente não dissocia mais carreira, não trata a carreira como exclusivamente a questão profissional, né? Antes a gente, então, entrando já no tema, a gente Isso, entendia porque eu queria, inclusive, carreira... pedir para tu diferenciar essa perspectiva enquanto tu trabalhava para a CNPJ, né, conforme a tua brincadeira, ou seja, o que se leva em consideração quando a empresa está planejando a carreira Sim. dos outros, né, a carreira, a trajetória profissional das pessoas dentro de uma organização, e o né, hoje em dia, tu fazendo esse atendimento individual, qual é a grande diferença de um para o outro? E o Rafa, ele também levantou uma questão, se de repente, quando conseguir falar dessa perspectiva corporativa, a questão do preconceito, né? Porque ele estava dizendo assim, não depende só da gente. Claro Né? que não. Às vezes, e agora até na semana, né, do Dia da Consciência Negra, vários vídeos, inclusive um sobre recrutamento e seleção, ficou correndo na rede, né, do preconceito dos próprios recrutadores em relação às pessoas que se apresentam. A gente tem um caso emblemático agora da Magazine Luiza, que teve aquela celeuma toda, fazendo um programa de trainee só para negros. Já já chego lá. Mas voltando à questão da carreira, a gente, há anos atrás, as carreiras eram, digamos assim, direcionadas, definidas, eram geridas pelas organizações. Hoje, desculpem, hoje mesmo que um indivíduo esteja dentro de uma organização, a responsabilidade dos rumos da carreira é dele. Qual é o papel da organização? Ela vai criar oportunidades, ela vai, eventualmente, se for uma empresa muito voltada para a gente, ela vai facilitar o processo de desenvolvimento, ela vai investir nisso, mas o rumo da carreira, né, as movimentações precisam ser desejadas, planejadas, o investimento precisa ser feito pelos indivíduos. Ah, mas eu não posso fazer isso sozinho. Não, realmente não pode fazer isso sozinho. Mas se não houver um norte, né, essa direção do para onde eu quero ir, eventualmente a organização vai te mandar para um outro lugar, para onde ela acha que é o melhor você ir, né? Ela vai fazer esse planejamento, talvez de uma maneira dissociada daquilo que é o teu norte, o teu interesse, o teu... E às vezes diferente do que são as tuas próprias aptidões e gostos, né? Porque eu acho que é muito comum, às vezes, um profissional se destacar em determinada equipe e, sei lá, uma equipe de vendas, né? E daqui a pouco achar, nossa, ele vende muito bem, daqui a pouco abre uma vaga de gerente daquela equipe, vai ele, porque ele entende muito de vendas, ele sabe, ele saberia alcançar os resultados. Mas a questão é, será que ele tem esse jogo de cintura de lidar com toda a equipe e fazer, né, será que ele vai ser esforço? Bom será gestor? Que ele tem essa sensibilidade, de repente? Do negócio ele entende, agora de pessoas. Então, e aí eu diria que se esse profissional não tem claro para ele, né, se aquilo é uma oportunidade que lhe interessa e vai ser realmente uma oportunidade de desenvolvimento, talvez ele entre numa furada. Então, quando a gente diz que o protagonista da carreira tem que ser o próprio sujeito, é nessa perspectiva. Como é que ele vai aproveitar e como é que ele vai tentar direcionar a carreira dele, mesmo estando dentro de uma organização. Porque as organizações, né, especialmente as maiores,
tem N oportunidades em áreas diferentes. Então, à medida que a pessoa vai se descobrindo e descobrindo qual é seu interesse, e essa é uma das bases, né, da construção da carreira, o autoconhecimento, saber de si, quais são as suas habilidades, quais são os seus interesses, quais são os seus valores, para numa hora que exista uma oportunidade, que abra uma oportunidade, que a empresa ofereça, convide, ele saber se aquilo é o melhor para a trajetória que ele precisa e quer fazer, né? E Porque hoje se em ele... dia, posso te Vai, já atrapalhando, né? vai. A própria estrutura das organizações facilitam mais esse trânsito das pessoas, essa movimentação. Porque antes a gente tinha uma estrutura muito mais hierarquizada, né? E, Exatamente. então era aquele, né? Era assim, eu começo na base da pirâmide e a gente vai se matando até chegar lá em cima, né? Porque era uma coisa extremamente competitiva. Então, e hoje em dia não, né? Tu A pode gente vai, ter a gente vai ter formas organizações paralelas, matriciais, enfim, para cada se vez locomover e mais ter chances. horizontais, né? Menos hierarquia, ou seja, a gente vai crescer menos verticalmente e possivelmente vai crescer mais lateralmente. O que significa crescer lateralmente? É aprender coisas novas, desenvolver novas competências em outras áreas, em áreas convergentes à área inicial ou de formação, ampliar saberes, né? E aí ir ganhando e agregando mais valor a ponto de ser reconhecido e remunerado por isso. Porque essa escadinha aí está cada vez mais difícil, ela está cada vez mais rara e ela está cada vez mais imprevisível. Se a gente pensar na realidade, aí a gente já pode até puxando, né, a coisa um pouquinho da pandemia, se a gente pensar na realidade das empresas hoje, elas na verdade estão fazendo o mesmo esforço que a gente profissional de se reinventar o tempo inteiro para se manter no mercado. Uma Uhum. empresa que está nesse esforço não tem como garantir vida eterna, tem menos ainda estabilidade. Por mais perverso que isso seja, a realidade é essa, né? A gente não tem mais como pensar em estabilidade dentro de uma única empresa. Então, qual é a alternativa, né? E aí eu já estou falando desse cenário pré e pós-pandemia. Quantas pessoas a gente viu nesse cenário que rapidamente se adaptaram, descobriram que tinham lá habilidades que elas podiam explorar para gerar renda, para gerar trabalho e renda. Porque o trabalho também vem se modificando, né? Esses vínculos CLT, começo, meio e fim, de longevos, né? De longa duração, estão ficando cada vez mais escassos, né? É muito comum em algumas áreas, por exemplo, na área de tecnologia, as pessoas trabalharem por projeto. Então, elas o tempo inteiro têm trabalho, porque não falta trabalho, mas elas não estão vinculadas a uma única organização. Elas começam um projeto, terminam, daqui a pouco se movimentam para outro, mas elas sempre têm trabalho. Então, a gente fala até da coisa da trabalhabilidade versus a empregabilidade. Empregabilidade é ser atraente, desejável e conquistar um emprego formal com vínculo. A trabalhabilidade seria aquela competência de saber agregar valor através do próprio trabalho, mas não necessariamente com um vínculo, que é o que a gente está vendo acontecer agora nesse pós-pandemia, né? E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque eu tô, já vi o Rafa e o Júlio falando, tem dois assuntos que eu gostaria de tocar, que já veio aqui no chat, e um deles, porque o Rafa disse assim, mas isso vocês estão falando para pessoas com ensino superior, né, para ensino médio eu não estou vendo essa movimentação, só que eu acho que faz, inclusive, parte do nosso tema, né, que é, então, assim, tu tá no ensino médio, porque isso é uma etapa necessária para tu chegar no ensino superior, para tu galgar posições melhores dentro, né, das Sim. organizações e do mercado, né, nessa perspectiva de que daqui uns dias também a gente vai estar só trabalhando com CPF, né? Porque a tendência que eu estava falando dessas mudanças de emprego e não é uma coisa da nossa cabeça, isso vem, né, sendo reforçado através da flexibilização da própria legislação trabalhista, do Sim. formato das organizações, né? Porque hoje em dia a gente vê propostas maravilhosas, mas que tu tem que trabalhar como se tu fosse uma empresa de prestação de serviço, mesmo só tu sendo a própria empresa. Né? Mas eu Então, tu não tem como acho, falar.
pouquinho? Vamos lá. Vamos falar, então, respondendo essa questão. Quando a gente está falando em trabalhabilidade, não necessariamente a gente está falando de pessoas que tenham uma formação superior. A gente tem cursos técnicos, por exemplo, né, que são altamente demandados e são, digamos, quase uma garantia da trabalhabilidade, de ter ocupação remunerada, né? Vamos pensar agora, nesse cenário da pandemia, alguém ouvia muito falar de técnicos de enfermagem? Pouco, né? Normalmente são de linha de frente, né? A gente sempre Olha a acha que é um enfermeiro, dimensão mas que a área da eles são os saúde primeiros. olha a dimensão que a área da saúde tomou agora, né? São profissionais ultra super requisitados neste momento, né? Que certamente vão ter emprego garantido durante um bom tempo, né? E a gente tem essa movimentação. Outra profissão que foi altamente requisitada e que não exige, não tem uma formação. Entregadores, né? Quanta gente se mobilizou para trabalhar e teve trabalho nesse período porque se dispôs a fazer uma coisa que estava sendo necessária. E aí a gente tem, né, mesmo que seja num nível médio, N alternativas de ingresso no mercado de trabalho para construção, digamos, para continuação de um processo de carreira, né? Eu não acho e nem acho que o ensino superior é uma obrigação para todo mundo. De repente, o destino que você quer dar para o seu trabalho não é um destino que precisa de um curso superior. Você é Mas precisa de algum tipo de conhecimento, alguma habilidade específica. Sim, vamos pensar em alguém que faz um trabalho... Eu estou tentando conciliar aqui com a discussão que está tendo. Na realidade, se a gente não quer permanecer no mesmo lugar, né? A gente quer estar sempre, né, fazendo um planejamento de carreira para a gente estar sempre melhorando, porque se a gente está melhorando em termos profissionais, parece que a vida pessoal também vai bem, a gente tem que estar sempre se aprimorando, né? Porque a gente está num mercado aprendendo dinâmico, coisas novas. Que eu acho que é essa a questão do Rafa. Independe do nível formal de instrução, mas o fato é a gente estar sempre buscando formas, diferentes conhecimentos. Deixa eu te perguntar, antes para te interromper uma vez só. Existe um momento ideal para a gente começar a planejar carreira, fazer gestão de carreira? Eu acho, como eu contei para vocês, né, que a minha experiência foi muito cedo. Quanto mais cedo a gente descobre qual é o trabalho que faz sentido na vida da gente, né? Um trabalho que permita a gente ser quem a gente é como pessoa, quem a gente precisa ser, né? Pai, mãe, provedor, cuidador de alguém da família, enfim, que dá para conciliar e quem a gente quer ser, né? Quanto mais cedo a gente descobre isso, mais a nossa carreira vai fluir, né? Porque aí a gente vai achando os outros elementos. O que a gente precisa aprender, onde é que a gente pode inovar, onde é que a gente tem valor, o que a gente faz muito bem e que tem valor para o outro, que o outro paga por aquilo. Então, quanto mais cedo a gente descobre isso, muito melhor, porque aí a gente aproveita melhor as oportunidades para fazer essa carreira fluir, né? Eu ia dar um exemplo de um profissional que seja talvez um técnico, né? Um técnico de conserto de eletrodomésticos. E ele tem o negócio dele, ele é um empreendedor. Se a gente pensar na evolução dos próprios equipamentos que a gente tem dentro de casa, dá para pensar que esse profissional não vai precisar se atualizar. Antes eram equipamentos mecânicos, depois eles passam para eletroeletrônicos, depois eles são eletrônicos, e esse profissional que já é um empreendedor, que não vai fazer uma faculdade, porque o negócio dele, ele gosta do que ele faz, ele ganha dinheiro com isso, vai precisar continuar se aprimorando, entender que tipo de equipamento que agora os clientes compram, o que os clientes valorizam na relação com aquele serviço, levar e trazer, facilitar se pagamento. Antecipando para não ficar para trás, né? Então, assim, isso também é carreira, gente.
carreira não é só dentro de uma organização. A gente pode pensar numa carreira de empreendedor. E aí aquele cara vai precisar se preparar para gerir aquele negócio. O dinheiro que ele ganha, ele gasta todo, ele faz algum investimento, né? No que ele investe, enfim. Para isso também precisa se preparar, também precisa aprender, né? Não sei se Ou eu que tenha pelo respondi. menos a capacidade de aprender rápido, né? Que isso se diz é uma das habilidades que a gente tem no próprio cenário de pandemia, né? Como se mudou o contexto de trabalho. Espera só um pouquinho. Minha Sim. filha, espera um pouco, por favor, eu já te atendo. É, então, né, muitos profissionais tiveram que se adaptar rapidamente, né, assim como as empresas, as pessoas também tiveram que se adaptar Eu acho que uma das grandes e aprender mudanças rapidinho. vamos pensar nas pessoas que passaram a trabalhar em home office. Pode falar. Tudo bem? Vamos pensar, se a gente pensar nas pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar em home office, quem fazia trabalho mais administrativo, né, teve essa possibilidade, passou a trabalhar de dentro da sua casa, sem ter um chefe olhando e sem se reportar fisicamente, né, sob controle de ninguém. Então, isso exerceu uma exigência em relação sobre as pessoas, de um autogerenciamento, de uma responsabilização pelo produto do seu trabalho muito maior. Então, isso é um aprendizado, né? Nem todo mundo estava acostumado a trabalhar por conta própria, gerindo o seu tempo, né, acomodando... E outras cositas más, né, nessa o pandemia, tempo de tipo agora, trabalho. né? É uma coisa que exigiu uma gestão do tempo maior, exigiu uma outra forma de comunicação, exigiu digamos, essa competência de trabalhar mediado pela tecnologia, e isso é uma coisa que vai se expandir para quase todas as áreas de atividade, né? Então, assim, essa mediação da tecnologia é uma coisa que veio para ficar, então dificilmente a gente vai ter áreas que não estejam expostas a essa demanda de aprender a trabalhar lidando com a tecnologia. E essa autodisciplina, né? Porque com o home office vem isso, né? Coisas que às vezes no próprio ambiente de trabalho, com, né, um superior hierárquico ali, né, em cima, às vezes não se conseguia, e de repente, atualmente, com o desenvolvimento tecnológico, principalmente de sistemas, né, de monitoramento, a gente consiga, né? Então, porque essa é uma tendência do que eu vejo de grandes organizações que ocupavam grandes espaços físicos, avaliando o trabalho remoto, eles viram que dá certo, né? Então, eles devem diminuir um terço, dois terços. A maioria disse que foi produtivo, mas também, por outro lado, as empresas estão percebendo a relevância das conexões pessoais, né? Desse contato pessoal humano, o quanto ele faz falta até para a sanidade mental e emocional das pessoas. Então, essa é uma outra habilidade, aprender a se manter conectado, né? Buscar a interação, buscar a conexão, a comunicação, o dar e receber, né, feedback, conversar a respeito, porque antes a gente estava com o colega do lado, dava um olhar e só no olhar já se entendia, né, já sabia o que estava rolando. Agora, à distância, a gente tem que buscar esse contato, né? Tá numa reunião, tem muita gente que faz isso, tá numa reunião e tá lá, né, precisa para conversar, precisa mandar o WhatsApp, ou precisa buscar, né, uma informação num outro momento. Então, a comunicação também se modificou. E a própria linguagem, né? Consequentemente, com o tipo de comunicação, o tipo de linguagem, né? Sim. E isso recai entre os processos de trabalho e, consequentemente, nos processos de recrutamento, que era até uma coisa que a gente ia falar dessa tendência pós-pandemia, né? Sim. Uma das tendências, uma coisa que se sacramentou durante a pandemia e eu acho que veio para ficar, são os processos de seleção virtuais, né? A pessoa faz um cadastramento através de um site, de uma rede social, a empresa examina aquilo, às vezes ela já devolve uma ferramenta, um link para uma ferramenta
ou para responder um questionário, para fazer um teste, ou para gravar um vídeo para se apresentar. Então, o vídeo currículo é uma coisa que está sendo super usada. Dica, né? Então, já falando das dicas. Essa questão do vídeo currículo é uma questão relevante. Possivelmente, daqui para frente, a gente vai se apresentar mais por vídeo do que por um documento escrito, seja ele um cadastro ou um currículo formal, né? Até E as pessoas precisam... essa primeira triagem de informações, digamos assim, descritiva das pessoas, eu até acredito que tenha, né? Porque isso também passa por inteligência artificial, de tu ver as habilidades das pessoas, Sim. cruzar para tentar alocar também numa melhor posição, né? De acordo com aquele perfil. Peraí que eu me desconcentrei. E a questão do vídeo, não só do currículo, mas também de se apresentar. Então, passa por essa triagem, às vezes a gente não pede nem o currículo, mas um vídeo de apresentação. Sim. Eu queria que se tu tem como falar da diferença do currículo escrito e do vídeo. Quais são as diferenças, assim, quando a gente vai preparar um documento de currículo vitae? O que a gente tem que levar em consideração na hora de elaboração desse documento? E quando a gente for fazer um vídeo, o que a gente tem que fazer? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Sim. Bom, eu acho que o currículo escrito já é um documento mais familiar para todo mundo, né? Informações elementares, pessoais, de formação, da sua experiência, e na medida do possível, incluir tantas conquistas, né? De alguma maneira falar de que tipo de projeto e experiência esteve exposto, para quem está lendo entender que desafios aquela pessoa já enfrentou e deu conta, e os seus objetivos, que é aquele plano que a gente vinha falando antes, né, o seu norte de carreira, para onde eu quero andar. Porque se a gente pensar em empresas que estão se reinventando o tempo inteiro, eles estão contratando um profissional, mas eles não podem olhar para aquele profissional só a curto prazo, né? Eles precisam saber que aquele profissional tem aquelas competências que ela está buscando para aquele momento, mas que ele também vai acompanhar, vai ser capaz de acompanhar a evolução daquela empresa, desenvolvendo novas competências. E para onde esse profissional quer ir? Essa é uma informação que é importante estar no currículo. Qual é a área de interesse que ele tem, né? Porque é isso que a empresa vai querer reconhecer. O que eu vou, qual é a conexão que eu vou fazer com esse profissional? Eu preciso disso a curto prazo e vou precisar disso a médio e longo prazo. Esse profissional, além da experiência que ele já tem, né, e que me atende no curto prazo, quer trabalhar, quer continuar se desenvolvendo nessa área, nesse ramo de atividade aqui que eu estou oferecendo, então ele também precisa entender se os objetivos daquele profissional, se as expectativas dele estão de alguma maneira alinhadas com essa possibilidade de progresso, de evolução, né? Porque ninguém contrata hoje pensando só no agora. A gente não consegue mais, ninguém consegue mais ficar parado só no agora. Então eu diria que tanto num documento escrito quanto num vídeo, é muito importante que esse profissional mostre para onde ele está caminhando, né? E como onde que é ele que ele pode quer agregar chegar. a empresa, E quais são as competências que ele já tem e quais são as competências que ele está desenvolvendo ou que ele tem planos de desenvolver, né? Então, ele está falando dele no aqui e agora, mas ele também já tem que deixar um gostinho de quero mais, né? Para onde eu vou, o que mais eu vou poder agregar no futuro, ou pelo menos o que me interessa aprender para agregar no futuro. O que eu gosto de brincar, Cláudia, quando fala de entrevista, dessas coisas, que a gente não tipo, a gente sempre tem que mostrar como é que a empresa ela se encaixa no nosso plano de vida, né? E como é que a gente pode agregar também para a organização, já que ela existe essa espécie de simbiose, né? Que eu preciso da empresa para sobreviver e ela de mim, para todo mundo ter uma vida legal. Tem um grande equívoco. Só para completar teu pensamento, que as pessoas acham que quando estão participando de um processo seletivo, elas apenas estão sendo escolhidas.
Não, elas também estão fazendo uma escolha que vai ajudar ou atrapalhar o plano dela de longo prazo. Então é muito importante saber se aquela realmente é a empresa que vai oferecer as condições que ela quer e precisa para ela fazer, né, caminhar na trajetória que ela tem em mente, mesmo que ainda não esteja muito clara essa trajetória. Ah, mas pode acontecer desvio nesse caminho? Claro que pode, né? De vez em quando a gente pega uns atalhos, pega uns desvios, faz uns retrocessos, porque ninguém está livre, né, de ser demitido, de sair da empresa, enfim, de haver alguma mudança e a gente ter uma descontinuidade. Isso vai ser cada vez mais comum, mas eu preciso manter o norte. Ah, eu peguei um desvio? Ok, eu vou andar por esse desvio, mas eu sei para onde eu tenho que voltar, ou se aquele desvio me leva para um caminho Que eu diferente, não mas conhecia e que que parece ser atende atrativo, também, né? que também atende o meu desejo original, né? E a gente vai mudando também, né? Às vezes a gente pode começar um planejamento de carreira super cedo, mas tem esse processo de autoconhecimento, que daqui a pouco a gente vai descobrindo habilidades e competências que nem a gente mesmo sabia que tinha. Vamos pensar que no ensino médio, as pessoas que estão no ensino médio hoje podem ter, sei lá, vão ter mais 40, 50, 60 anos de atividade, 50, vai, podem ter duas, três, digamos, a mesma carreira em duas, três áreas diferentes. Eu tive duas, quase três estou tendo agora, né? Comecei em gestão de recursos humanos, passei pela educação e agora voltei para a psicologia, mas numa perspectiva individual. Eu já estou na terceira transição dentro da mesma carreira, tem um fio condutor aí, né? Isso então, responde à pergunta que o Rafa colocou, dizendo assim, se existe, se a gente pode começar uma carreira tardiamente. Tá aí, claro, a gente tem vários exemplos. Sempre. Deixa eu só fazer a brincadeira que eu ia dizer antes, que já fica a dica também. E daí a gente já volta para essa questão de começar a carreira tardiamente. Que eu brinco, que eu digo assim, né? Às vezes a gente dá aquelas dicas de entrevista e tem uma série de perguntas que às vezes a gente pergunta, mas por que né? O que tem a ver a pergunta por que com perguntam isso, né? E daí uma, que já, hoje em dia já não é, mas serve de exemplo, assim, perguntar, né? Se tu ganhasse na loteria, o que tu faria? Eu digo, aquele cidadão que chega e responde, se eu ganhasse na loteria, a primeira coisa que eu ia fazer era largar o emprego e comprar uma ilha deserta. Esse cara já foi eliminado do processo seletivo na hora, né? Porque ele tem que dizer assim, por isso que eu digo, fica a dica, pessoal. A gente estava falando de como a gente pode se colocar, né, à disposição, digo assim, ó, eu tô aqui, eu posso atender às suas expectativas, né? Então, digo, essa pessoa que respondeu isso, não sei, ou ele não achou o sentido do trabalho, porque trabalho não é só ganhar dinheiro, né? A gente realiza através do trabalho, de maneira geral, a gente começa pela sobrevivência, eu contei isso, né, que foi o meu início também, mas a gente precisa, para o trabalho durar, ele ser prazeroso, ele ser estimulante, ser uma coisa que faz bem para a vida da gente, a gente precisa descobrir outras vantagens no trabalhar, né? E conexões é uma das vantagens, né? Estabelecer relações com as pessoas, conhecer gente, trocar. Realização pessoal, fazer uma coisa que a gente tem orgulho de fazer e é reconhecido por aquilo e é respeitado por aquilo e as pessoas nos procuram porque elas veem valor no trabalho, isso é um outro efeito do trabalho. Então, trabalhar não é só ganhar dinheiro. Um sujeito que responde que ao ganhar na loteria ele não, né, vai dar tchau para... Ele pode dar tchau para o emprego e talvez aquele não fosse o emprego da vida dele. Mas assim, eu fico me perguntando, ele vai parar de trabalhar, ele não vai fazer mais nada na vida, então qual era o sentido do trabalho para essa pessoa, né? Como é que ele vai ocupar o tempo? Porque o trabalho tem isso, ele ocupa o tempo de uma maneira produtiva, prazerosa, né? A gente está fazendo, está criando alguma coisa, está inventando, está trocando, está colaborando, então eu fico em dúvida de qual era o sentido do trabalho para alguém que diz que depois de ganhar na loteria não vai fazer mais nada. Eu acho bem difícil. Eu acho que esse sujeito vai arranjar alguma coisa para fazer. Pode até não ser um trabalho do jeito que a gente
trata o trabalho, né? Um trabalho remunerado, mas ele vai se ocupar de alguma De alguma coisa coisa. que preencha o tempo dele de uma maneira satisfatória. E o papel das conexões, teve uma hora que eu, mais uma vez, né, eu não quero interromper, mas é impossível eu me segurar, então eu fico interrompendo. E Não, tá. agora, e daí eu vi mais pro início, assim, uns 20 minutinhos, já tinha rolado também ali pelo bate-papo, algo sobre a rede de contatos. Em algum Sim, momento também que eu tava falando, eu saí de Porto Alegre, daí eu fui pro Rio, eu queria viver de psicologia clínica, mas, né, para tu montar um escritório do nada tem que ter o quê, né? Tem que ter rede de contato. sim, Qual é a exatamente. importância das redes de contato, e já que também veio essa tendência, eu acho que também das redes sociais, não só do trabalho remoto, mas das redes sociais também, como que... Porque eu também eu fico sabendo das empresas que ficam olhando, né, as redes sociais dos candidatos Quase todas as empresas olham as para redes saber da vida pregressa. profissionais e as não profissionais também, né? Como eu estava falando antes, é um casamento de expectativas, né? Eu tenho que escolher uma empresa que eu acredite que vai me proporcionar. Porque no começo alguém disse assim, mas não depende só da gente, porque a empresa de repente não vai oferecer as oportunidades, ou enfim. Então, assim, a parte que me cabe é tentar escolher um lugar para trabalhar na medida do possível, né? Porque nem Ou sempre a pelo gente menos, pode se dar o luxo de pensar, não, eu quero às essa vezes empresa, é essa que eu vou trabalhar. a gente não consegue escolher da primeira vez, mas à medida que a gente está trabalhando e começa a construir uma reputação, começa a ser interessante para o mercado, aí a gente pode começar a pensar em escolher. Agora eu já tenho uma bagagem que eu passei a ser interessante, né, para o mercado, ou mesmo numa atividade de empreendedora, enfim, eu já posso fazer um movimento onde eu vou escolher. De repente, a primeira eu não escolho, mas à medida que eu vou me organizando, vou desenvolvendo as minhas competências, eu tenho que estar atento ao mercado para buscar aquelas oportunidades que vão me levar para onde eu quero. Essa é a parte que cabe para os indivíduos, né? Então, a rede de contatos é essencial para isso. Vamos pensar que a gente pode... Eu estava orientando recentemente uma profissional que estava buscando... Ela se mudou do Brasil, foi trabalhar em Buenos Aires e não conhecia ninguém lá. Então, todo o acesso que ela tinha, as oportunidades, eram acesso via redes sociais. E ela mandava trocentos mil currículos, muitos currículos, era chamada para algumas entrevistas, mas imagina, tudo que é publicado tem uma concorrência muito maior, né? E ela não tinha nenhuma referência, ninguém que pudesse dizer, olha, essa pessoa aqui encaixa perfeitamente com essa tua demanda aí, ela é boa, enfim. Então, ela estava num ambiente absolutamente estranho, dependendo exclusivamente daquilo que era publicado em redes sociais, em redes profissionais e tudo mais. Então, uma das coisas que eu sugeri foi que ela buscasse alguma forma de conexão com aquele mercado local. A forma que ela achou começou a fazer um curso numa escola, né? Ali ela começou a se relacionar com pessoas da área que ela queria atuar e começou a estabelecer, então, uma rede, não só uma rede de desconhecidos, mas uma rede de pessoas que passaram a conhecê-la, entender, né, quem era aquela profissional, quais eram as competências dela, para poder, inclusive, na hora que souberem de uma oportunidade em algum lugar, dizer, olha, fulana, tem uma vaga lá que eu acho que combina contigo, uma vaga que não foi publicada eventualmente, e que aí a concorrência não é horrorosa, né, enorme, e ela entra no processo eventualmente até como uma referência. Então, as conexões ajudam a fazer isso, né? A vaga pode estar no LinkedIn, pode alguém ter anunciado em outro lugar, mas se a gente tem alguém que nos conhece, que nos referencia, né? E nos ajuda a transitar, ou que nos alerta que existe aquilo que a gente não tinha visto, é outra conversa. Então, eu acho que as conexões são ainda, e serão mesmo com essa explosão, né, de uso de redes sociais, desse formato digital de contato,
essas conexões continuam sendo importantes por isso. São pessoas que conhecem aquele profissional. Eles não conhecem um currículo, eles conhecem aquele profissional em ação. Conhecem a história, conhecem os desafios que ele já passou, como é que ele enfrentou, que conquistas ele teve, e podem, de alguma maneira, referenciar isso. Então, é fundamental. E daí, nesse processo, as redes sociais, elas podem ajudar, porque às vezes, assim, para conhecer, eu vejo assim, quem são, quem conhece esta pessoa, né? Que, tipo, Podem. né? Porque tem aquele ditado, diga-me com quem andas e te direis quem é, né? Então, né? Porque as meninas, Eu acho. eu sempre digo assim, as meninas com todo amor e carinho e respeito, né? Elas também estavam dizendo até que ponto é ético as empresas ficarem olhando as redes sociais. Eu acho, e já vou passar a palavra para ti, porque assim, por exemplo, no LinkedIn existe, a gente pode colocar descrições a nosso respeito e tem profissionais que podem ir lá e chancelar e dizer assim, nossa, não, realmente, essa Sim. competência é válida. Então, a depender de quem fez isso, se é uma pessoa reconhecida no mercado e tal, já conta ponto. Né? E também essa questão de como que a pessoa se comporta, eu não acho, obviamente, ético, né? Mas como a gente está falando que a vida profissional nem sempre se desassocia Nunca se da vida dissocia. pessoal e a Nunca. gente, né? Eu digo os meus colegas que estão aqui presentes enquanto servidor público, a gente tem até pelo próprio código do servidor, a gente tem por ser servidor público, por ser um profissional que presta serviço à sociedade, a gente tem que ter um comportamento exemplar também. Então eu não posso pegar, tá falando contigo aqui, daqui a pouco beber umas 2, 3 cervejas, pegar o carro e sair dirigindo, porque isso não é uma conduta esperada de um servidor, né? Já que ele tem que ser um exemplo. Então eu não sei se tu tem como fazer esse debate da questão ética se indicação também é ético, que o Rafa tá perguntando. Como Ou assim, indicação? essa indicação, indicar profissional é ético. Às vezes é o próprio processo também, né? Ele é feito. Tem empresas, inclusive, que premiam, dão algum tipo de bônus para profissionais que indiquem outros. Porque eles entendem que digamos assim, quem está indicando alguém está ajudando a empresa a encontrar profissionais dentro do perfil que ela quer. Então, assim, aquilo é um mérito, é percebido pela empresa como um mérito. O que não pode, eu acho que a dúvida dele deve ser aquela indicação que favorece alguém que não teria o perfil desejado para aquela oportunidade. Aí essa indicação, eu concordo que não é a indicação própria, adequada, eventualmente até não é ética, mas se a gente estiver falando de uma indicação em que eu estou colocando um profissional em contato com a empresa, não um ele vai amigo, né? participar, Mas um profissional que eu conheço, com quem eu já até que trabalhei, seja, que eu sei. até que seja um amigo, mas que está alinhado ao perfil que a empresa traçou e que vai entrar no processo de seleção junto com outros para ser tão avaliado quanto os demais. Zero problema. Eu não enxergo problema nenhum aí. Concordo que uma indicação com favorecimento, como anos atrás se chamava, né, de pistolão, peixinho e tal, é outra conversa. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando da indicação do profissional que tem as competências necessárias e que vai participar de um processo seletivo do mesmo jeito que outros participarão, né? Então, essa parte eu acho tranquila. Em relação às redes sociais, eu acho que no momento que a gente tem um perfil público, a gente está exposto a qualquer profissional, a qualquer pessoa, a quem quer que seja, tomar conhecimento do que a gente faz, do que a gente acredita, de como é que a gente leva a vida. Então, é um perfil público. Qual é o limite? Por que não uma empresa? Por que uma empresa não acessaria uma informação pública? Né? A gente publica o que a gente quer, a gente publica aquilo que a gente acha que é adequado. Então, a empresa vai estar olhando quem é você através do seu perfil, do mesmo jeito que olha num perfil de uma rede profissional. Então, as Que é o empresas, que a de pessoa quer fato, passar também, né? A pessoa no quer momento que passar eu uma determinada publiquei, imagem na rede social, eu né? sei que Tá aquilo sujeito.
cria uma reputação. Então, a gente tem que ter claro que toda e qualquer publicação numa rede social, seja ela qual for, cria uma reputação, a favor ou contra. Favor ou contra de quem? Do olhar daquela empresa que vai estar pensando em te contratar. Ah, ela pode ter algum preconceito? Ela pode, né? Não é desejável, mas ela pode. Ela pode interpretar uma postagem sua de uma maneira diferente até do que você quis, mas esse é o risco de quando a gente se expõe numa plataforma pública. A gente sabe que a gente pode ser interpretado de N maneiras, né? Sim, vídeo caso da atleta, aquela de vôlei, né? Que Sim. pegou, fez, né, se manifestou politicamente, foi para, né, o Tribunal de Justiça Desportiva, uma coisa que a princípio não tinha nada a ver, mas ela estava ali numa TV, enfim, né? Ela precisou lidar com, digamos assim, com a interpretação, com o julgamento, com a crítica que foi feita a partir do que ela postou e publicou. E a gente está exposto a isso o tempo inteiro, inclusive em relação ao olhar das empresas. Isso é uma preocupação que a gente, digo assim, eu, tu, né, os jovens há mais tempo, como nós, que a gente não tinha, né? Tipo, aqui que eu vou ficar botando, monitorando nas minhas redes sociais, mas que, né, o pessoal que hoje em dia tá, né, entrando no mercado de trabalho, a gente que também, eventualmente, né, tem que divulgar o trabalho e tal, e a nossa vida, a gestão das nossas redes sociais pessoais, ela é uma questão a ser pensada também, né, de relevância para a vida profissional. Vamos pensar que tem que ter cuidado, né? Rede social cria a marca da gente. A gente cria uma marca, né, uma imagem, através daquilo que a gente diz, publica, posta, curte. A gente está criando uma identidade pessoal e profissional quando a gente toma essas atitudes. E as empresas vão tentar ler isso, né? Quem é essa pessoa, o que ela gosta, o que ela curte, do que ela fala, como ela fala, de que maneira ela se expressa, e vão tentar entender se isso é compatível com o que elas esperam do profissional que elas querem contratar, né? Pode ser que seja 100% compatível, 90%, 80%. Então, assim, a gente está falando de uma conexão, né? O quanto a empresa vai se sentir conectada com aquela imagem e com aquela reputação que aquela pessoa criou dentro da rede dela. Sim. É só isso? A avaliação é só essa? Não deve ser, obviamente que não deve, mas esse talvez vai ser um componente importante da avaliação que a empresa vai fazer a respeito daquele profissional que ela quer contratar. Cláudia, como eu já tinha te antecipado, passa super rápido, né? Eu digo, a gente programa 4 pontos de pauta que a gente consegue vencer. Aqui eu acho que é o Rafa que está falando, o preconceito é muito chato e muito ruim, porque assim precisaremos criar cotas para muitas pessoas. Todo mundo precisa trabalhar e ter a chance de mudar, melhorar e escolher seu futuro. E ele tinha... Então, eu queria, então, eu acho que eu acabei não falando desse assunto, me desculpa não ter tocado nisso antes. Recentemente eu dei uma aula sobre diversidade e inclusão, né? E a gente estava falando disso, falando do caso da Magalu, né? Que foi tão questionada, inclusive, a respeito de criar um programa de trainee só para negros e tal. E uma das alunas me perguntou, mas você acha que essa é uma iniciativa válida? A resposta que eu dei para ela naquela ocasião foi a seguinte: eu adoraria imaginar que a gente não precisasse de uma iniciativa como essa, que organicamente, espontaneamente, as pessoas, os negros, fossem sendo acolhidos e valorizados e buscados pelas organizações. Só que eu acho que esse é um processo de mudança social que talvez seja um processo muito lento. Então, quando uma empresa ousa e antecipa, né, cria uma iniciativa que bota foco naquilo, que antecipa uma coisa que talvez só fosse acontecer ao longo do tempo, e a gente não sabe nem em quanto tempo, ela está criando uma empresa mudança de grande relevância nacional, né? Ela está mudando, ela está criando uma discussão, né, porque houve uma discussão a respeito, extremamente necessária para mobilizar outras organizações para pensar no assunto.
Então, assim, eu preferiria que isso não fosse necessário, né? Pensando socialmente falando, eu preferia que uma intervenção dessa, uma iniciativa dessa não fosse necessária. Que todos Mas se a fossem gente, competir com pé de igualdade, né? mas se a gente Infelizmente, a gente pensar não que vive. isso é uma mudança, né, que a gente sabe que é histórica e não é só no Brasil, então que bom que de repente uma empresa sacudiu um pouquinho a história e teve a coragem, né, de discutir publicamente, judicialmente, inclusive, para começar a criar, como a gente brinca, Mecanismos de inclusão. jurisprudência, começar a criar, né, uma história diferente, mecanismos de inclusão. Então, acho que a partir disso, no mínimo, as empresas vão ter que se questionar a respeito de como é que estão tratando essa questão da discriminação. E isso eu vejo como uma questão favorável. E aí alguém perguntou assim, tá, mas qual é o papel do profissional nisso? Se é o papel da organização mudar, né, essa questão do preconceito. Como é que pode o profissional, o próprio profissional que sofre preconceito, como é que ele pode mudar isso? Uma das iniciativas que a gente vê muito fortes nas organizações, não só para negros, para outras minorias, são os grupos de afinidade, né? Então as pessoas começam a se reunir para discutir aqueles problemas, aquelas dificuldades e de uma maneira, digamos assim, muito civilizada e produtiva, vão criando pontos de ruptura a partir dos quais eles podem ter acesso a outras oportunidades. Então, eu diria que é um movimento de coletividade, né? Romper preconceito, às vezes, exige reunião. E, de novo, a gente está falando das conexões, né? Das pessoas criarem núcleos que busquem estratégias para tentar romper esses preconceitos que a gente sabe que ainda existem em muitas empresas. Não, e o detalhe também é que as pesquisas revelam que quanto mais diversa as equipes de trabalho, melhor são os resultados. E não só Sem da dúvida. equipe, mas para a própria organização. Então, empresas que têm equipes com homens, mulheres, diversidade, minorias, né, ou diferentes grupos étnicos, enfim, dizer, né, os resultados tendem a ser melhores. Cláudia, a gente já está se encaminhando assim para o finalzinho. Eu tenho medo que daqui a pouco simplesmente corte, né? Já vou pedir para tu dar encaminhamentos finais aí da tua palestra, mas lá no início o Rafa, nosso participante mais ativo aí das lives, ele perguntou, se eu entendi bem, se existe algum teste de carreira, alguma ferramenta gratuita pela internet que ajude. Eu acho que é isso, né? Algum teste mais Pois vocacional, eu então acho. eu vou responder. Isso é muito comum, né? Eu que faço atendimentos e tal, as pessoas nos procurarem querendo respostas a partir de um teste e tudo mais. Eu vou te dizer o seguinte, Rafa, tem 1000 testes de interesses, de habilidade, de personalidade. Então, assim, tem muitas ferramentas, mas nenhuma sozinha vai ser capaz de responder, né, essa pergunta original aí, que eu acho que é a mais importante, que é aquela que está baseada lá no autoconhecimento, né? Para onde eu vou, o que eu quero, como é que eu tenho que construir isso. Então, assim, esse é um processo de autoconhecimento e que exige, às vezes, atividades muito simples, né? No outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela assim, faz uma tabelinha das coisas que tu gosta de fazer, desde a que gosta mais de fazer até a que gosta menos, e uma grade, né? E colunas dizendo nas quais tu tem baixa habilidade, média habilidade e alta habilidade. Então, é cruzar no que eu sou bom com o que eu gosto de fazer, né? Gosto muito ou detesto fazer. E aí ela me disse assim, mas eu tô com dificuldade aqui com essa questão do que eu gosto muito. Eu disse, pensa o seguinte, pensa numa atividade que mesmo quando tu tá exausto, tu continua fazendo porque tá absorto naquilo, tá tão envolvido que nem se deu conta que o tempo passou, já tá cansado, mas aquilo ainda motiva, né?
ou que mesmo cansado começa a fazer, né? Então, a gente começa a reconhecer quais são as coisas que são autenticamente fortes, né, em termos de trabalho e tal. Então, tem 1000 estratégias desse tipo que a gente pode usar para ir se reconhecendo e pensando naquilo que a gente gosta, no que a gente é bom. Pegar feedback dos outros é maravilhoso, né? De gente próxima, de gente amiga, de pai, de mãe, de professor, de E de colega, quem não gosta né? da gente também, é sempre ótimo, Também, né? também, claro, né? Se a Se for gente tem a honesto, sincero. não, e se a gente tem a maturidade de receber bem aquilo, beleza, acho tudo de bom, né? Então, assim, eu diria que a questão mais importante, que é da onde a gente tem que partir para construir todo o resto, é a questão do autoconhecimento. Depois de se conhecer muito bem, olhar para dentro, a gente tem que começar a olhar para fora. Tá, então isso que eu enxerguei de mim combina com o que do lado de fora? Onde é que isso tem espaço? Onde é que isso tem oportunidade? Onde é que eu vou ser remunerado por isso? Como é que eu vou evoluir dentro disso? E aí criar um plano, né? Criar um plano de ação com vários estágios de curto prazo, médio prazo, longo prazo, sabendo que esse plano pode se movimentar e sofrer 1000 interferências e que E isso virar de faz cabeça para parte, baixo e ser e que que nem isso aquele joguinho faz de dado que parte, diz assim, volte 3 casas, né? sim, Jogue novamente. volte 3 para progredir 5 depois. É bem assim. A gente não tem mais um plano, não pode pensar num plano estático. É um norte, né? É aquele nosso destino. É como programar uma viagem, pensa assim, eu quero chegar lá. Como é que eu vou chegar, né? Qual é o trânsito que eu vou encontrar? Que bagagem eu vou levar? Quanto tempo se vai ter, né? Engarrafamento. Engarrafamento, acidente no caminho, eu vou ficar parado, se eu vou ter que pegar um desvio que vai aumentar 100 quilômetros. Isso é difícil de prever antes. Mas que eu quero chegar lá mais ou menos em quanto tempo, o que eu vou levar, se eu tenho dinheiro para aguentar aquela viagem. Esse plano geral, esse precisa ser feito. E aí depois a gente vai ajustando, né, os detalhes do percurso, porque o percurso pode ter um monte de novidade, um monte de surpresa. Mas saber de onde eu estou partindo, quem eu sou e aonde eu quero chegar, eu diria que é o fundamental para construir, né, um caminho que realmente aconteça, que flua. Vai ter dificuldade, vai ter perrengue, vai ter problema. Qual é a Sempre vida tem. que não tem? Qual é a vida que não tem, né? Trabalho é vida, então qual é a vida que não tem? Vai ter, né? Mas se eu tenho um norte forte, se eu tenho uma coisa que, como tu disseste lá no começo, eu sabia que era isso, a gente persegue, a gente passa os obstáculos, a gente transcende, a gente cria conexões que nos ajudam a fazer esse caminho e a gente chega. O Então, importante é não independente. desistir, né? Que O às vezes a gente importante é se pega saber. desanimado e pensar, meu Deus, eu Não, vai distribuí ter tanto também esse currículo, já fiz momento. tanta entrevista, né? E eu Vai nunca ter. consigo. Vai ter. Tem, assim, de vez em quando a gente lê, vocês já devem ter lido, né, em publicações de internet, profissionais que começaram um negócio, começaram a fazer sucesso depois dos 50 aos 60, a pergunta da carreira tardia. Então, assim, nunca é tarde, né, desde que a gente saiba para onde a gente está indo e persevere naquele caminho e descubra, né, quais são os trajetos, os recursos, as ferramentas, as oportunidades que podem facilitar. E as pessoas que podem ajudar a gente a andar, porque ter É com quem sempre contar é importante, muito ter com bom quem e é contar. super valioso, é super valioso. Então, meu bem, não sei se é porque a gente já está aqui há mais de 1 hora, ainda estamos no ar. Não sei se tu quer dar, para mim foi ótimo, acho que foi super esclarecedor. Espero que os colegas tenham gostado. Colegas, eu digo todo mundo, porque eu digo os estudantes, os alunos, são todos meus colegas de trabalho também. Então, Eu queria dizer, assim, para a gente encerrar, que essa coisa assim de me dar as dicas, né, para eu me dar bem na minha carreira ou numa seleção e tudo mais. Eu acho que a melhor dica é a pessoa se conhecer o suficiente
para criar um discurso convincente, porque ela própria está convencida daquilo que ela está contando, do que ela está dizendo. Eu acho que esse é o melhor recurso para alguém se dar bem numa entrevista, conseguir uma oportunidade de emprego, se dar bem numa carreira, que é saber o que eu quero, construir nessa história para mim mesmo, e aí saber contar essa história de uma maneira convincente, atraente, bacana, estimulante para alguém que também vai se interessar por ela e vai dar aquela oportunidade, vai ajudar a criar as oportunidades que sejam necessárias. Então, mais do que se comporta assim, se comporta assado, pensa em você com autenticidade, quem é você, qual é o valor que você tem, como é que você pode botar esse valor a serviço de uma organização, de alguém, de um grupo de pessoas, e por que as pessoas vão remunerar isso que você vai oferecer. Constrói isso, porque se isso estiver bem construidinho, na hora que a gente conta, a gente encanta, a gente convence, e aí a gente ganha as oportunidades, conquista as oportunidades que a gente precisa. Cedo ou tarde, né? Porque a Ben aqui está dizendo, é exatamente o meu caso, eu estou com 54 e voltei a estudar para ter novas oportunidades, que inclusive foi um dos casos que eu te relatei, né? A gente tem muita gente que, como a gente lida com o público do Proeja, né? Tem essa questão, das vezes, que tu mesmo relataste, né? Ao longo da tua trajetória, de, pô, tive meu filho, tive que criar sozinho, então, por um tempo, foram todas as oportunidades, tudo que eu poderia prover, eu provia para ele, e depois, quando a ideia já estava criada, eu pude voltar, né, a ser o centro das minhas atenções e investir, então, na minha própria carreira. Mas é antes tarde do que nunca, né? Uma hora a gente chega lá. Eu sempre acho, assim, quem tem objetivo na vida... Não consigo achar que é tarde. Nunca é difícil de dizer, mas assim, dificilmente é tarde se a gente está com muita vontade de fazer aquilo e quer investir e busca formas de investir e cria relacionamentos de gente que acredita também naquilo. Não é tarde. Tenha, né? Mete bronca, vai com tudo, porque a tua história vai se cumprir se tu acreditar nela e conseguir convencer pessoas de que é uma história bacana e que precisa acontecer. Então, acredita nela, vai fazendo teu plano, vai fazendo o que é necessário para construir essa história, porque não dá para ficar acomodado também, a gente tem que fazer a parte da gente, né? Tem que ir atrás, porque ninguém vai bater na porta e dizer, olha só... Eu disse lá no começo, o protagonismo é da pessoa, as empresas vão oferecer oportunidades, o mercado vai oferecer oportunidades, mas é a gente que precisa reconhecer e saber aproveitar as oportunidades que surgem, né? Tá de olho nelas, principalmente. Então tá, meu bem, já tinha feito uma despedida antes, vou lá porque já tá tarde, segunda-feira, obrigado aos que acompanharam. Tem que ver, né, porque minha filha agora já tá subindo na janela, então acho que é bom, é a hora perfeita para te ligar. Só queria dar, para acabar, parabéns a todos os que estão presentes, porque esse é um movimento de quem está querendo construir uma carreira. Alguém que se interessou em ouvir sobre o assunto, falar, perguntar, já está fazendo seu movimento protagonista. Então, parabéns a todos que tiveram essa curiosidade e investiram o seu tempo nisso. Obrigado. E muito obrigada por ter compartilhado essa noite, então, com a gente. Que bom. Espero que tenha sido produtivo. Foi, sim. Gente... Um abraço a todos. Boa noite, Cláudia. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Júlio, Vivian, o Lino, que entrou agora, a Penha, a Dudô, Doceli, Rafa, todo mundo. Beijo, fiquem bem. Tchau, Até gente. a próxima. Boa noite. Bye, bye. Bye, bye.